Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso resumo semanal, o quadro do Movimento Cybertech Brasil, que comenta sobre as principais notícias do mercado de cibersegurança que abalaram as manchetes ao longo da semana. Antes de mais nada, quero lembrar que caso você esteja assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, deixe um comentário, comenta sobre o que você achou sobre os temas dessa semana. E caso você esteja acompanhando pela sua plataforma favorita de podcast, né, seja no Spotify, seja no Apple Podcast, seja no Amazon Music, não se esqueça que a gente sempre deixa aqui uma enquete e uma caixa de perguntas, onde você também pode participar, pode interagir, dando a sua opinião e, inclusive, dando sugestões sobre o que vocês querem ver nas próximas edições do resumo semanal. Bom, para essa semana aqui, eu tenho o prazer de conversar com o Lucas Moreira, colega antigo meu, já trabalhamos juntos. Ele é hacker ético, consultor de PCI e também de awareness na Audit Safe. Então, Lucas, muito obrigado por aceitar meu convite e participar dessa edição. Espero que a gente tenha um bate-papo aqui muito frutífero. Imagina, obrigado você. Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal, para quem tá vendo, né? Muito prazer conversar com você. A gente sempre teve essa conexão legal e vamos bater um papo aí. Show, Lucas, vamos lá, cara. Primeira pauta que eu separei aqui para a gente conversar hoje é uma coisa, né, que aconteceu ali nos Estados Unidos, mas que é válido para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Então, o FBI de Denver publicou no Twitter um disclaimer, um aviso, falando sobre os perigos de você usar os carregadores USB, que, enfim, a gente sabe, né, que fica espalhado ali em locais públicos como shopping, aeroporto, principalmente aeroporto, né? Você está chegando de um voo, você está embarcando, você conecta ali o seu celular naqueles totens de carregamento para ter um pouquinho mais de bateria. E a gente sabe, né, que isso é perigoso, já há um bom tempo isso é perigoso, porque você nunca sabe quando que um desses totens pode ter sido comprometido por um ator malicioso, né? Então, infelizmente, ali o cabo USB ou Lightning, enfim, independente do tipo de dispositivo que você está utilizando, ele não transmite só energia elétrica, né? Ele também transmite dados. Então, dependendo ali do que o ator malicioso fez naquele totem, pode existir algum risco. Lucas, você pode explicar para a gente que riscos são esses, que pode acontecer, quais são os cenários possíveis de ameaça para o usuário final de sair conectando o celular nesses totens públicos? Sim, você colocou alguns casos, eu coloco até mais algum. Hoje em dia, nos terminais de ônibus, no cotidiano, né, tá lá. Então, aqui onde eu moro, aqui na região de Pirituba, Zona Oeste de São Paulo, todo terminal tem um USB lá. E o pessoal que pega ônibus todo dia, às vezes está lá no ônibus também, né? Então, o que acontece? Já é uma técnica bem antiga, né? E quem comentou também sobre isso foi o famoso o Edward Snowden, né? Que ele falou que a NSA usava muito essa técnica para roubar dados de telefone. E assim, a gente tem o risco do quê? De transmitir dados. Você conectando no USB que você não sabe a procedência, pode roubar os dados do seu celular. As pessoas falam, meu Deus do céu, como que eu vou carregar o celular ou algo do tipo? E tem uma solução simples que eu até separei aqui, que é esse dispositivo, que é o USB Data Blocker, que aí você conecta, né? Ele tem a parte de macho e a parte de fêmea. Você conecta no USB lá do terminal, do ônibus ali do aeroporto e conecta o seu cabo aqui. A partir daí, ele tem um dispositivo aqui que bloqueia a passagem de dados. Então, você não consegue, ele não vai roubar dados, só vai carregar o seu celular. Então, para computador, para terminal, e é baratinho, isso aqui você acha na internet por R$ 20, R$ 10, e é uma solução muito, muito boa, né? Inclusive, esse dispositivo lá fora ficou conhecido por um nome bem engraçado, né? Que ficou conhecido como camisinha USB. Sim, o pessoal falava isso. E até tem umas matérias que o pessoal comentou no Instagram, no Twitter sobre isso. E também tem outros poréns que a gente pode se proteger. Primeira coisa,
tenta andar com o Power Bank, que aí você compra o Power Bank ali, que é aquela bateria externa, para você ir carregando também, evitar ao máximo você pegar o seu cabo mesmo USB ou comprar um cabo qualquer que pode vir com defeito, algo do tipo, conectar naquela porta ali. Então, acho que eu costumo falar que o melhor antivírus é a gente, para todo o cenário de cibersegurança. Então, não adianta você ter tudo seguro se você, às vezes, compromete a segurança ali. É como você ter um antivírus na máquina e desativar para baixar um filme. Então, acho que a melhor maneira é a gente se proteger. Então, esse dispositivo aqui, você acha em qualquer lugar, na internet, 10, 20 reais, e você pode andar com ele por aí e protege o seu celular, tanto Android quanto iOS, porque o pessoal acha que, mas iOS não é possível. Tudo é possível, pessoal. Então, a partir do momento que você conecta, tem aquele risco de alguém ter manipulado aquela porta USB e a partir daí roubar os dados do seu celular, do seu computador ou afins. Perfeito, Lucas. Eu vou estender um pouquinho esse assunto, eu vou fazer uma pergunta um pouco provocativa para você. Eu quero saber a sua opinião sobre essa questão de uma forma um pouco mais aprofundada. O que eu enxergo, né? Por exemplo, se for no shopping e você estaciona o seu carro e alguém invade seu carro, quebra a janela do seu carro e rouba alguma coisa que está lá dentro. A culpa, né, falando em termos legais, em termos jurídicos, é do estacionamento. O estacionamento ele precisa garantir a segurança do seu veículo enquanto você está com ele estacionado lá na garagem. Levando em consideração que aeroportos, shopping centers também são estabelecimentos comerciais, eu sinto falta, né? Parece que esses estabelecimentos eles não prestam atenção e não se preocupam em garantir a segurança desses totens. Então, eu não acho que tem uma verificação constante se está tudo ok, se alguém não foi lá, abriu, mexeu, colocou algum malware, colocou algum dispositivo para sugar dados. Você concorda com isso? Qual a sua visão sobre isso? Você acha que realmente a gente deve não culpabilizar, mas requisitar, né, um pouco mais desses estabelecimentos para que eles também ajudem a não ter esse tipo de problema? Eu acho que são 2 pontos que a gente pode levantar aqui. O primeiro, muitas vezes não é aeroporto ou algo do tipo, é terceirizado. Então, tem uma empresa terceirizada que fornece esses equipamentos para os aeroportos. Então, eles precisam sim garantir que tem uma integridade ali, que a gente pode falar dessa parte de pilar de segurança, mas a parte física, essa integridade que não é qualquer pessoa que pode chegar lá e entrar ou mexer, né? E a segunda é a rotatividade de pessoas. Então, assim, no mundo real, teria que ter uma pessoa ali específica olhando ou uma câmera ali naquele dispositivo para ver se ninguém vai manipular ou algo do tipo. Então, eu acredito que é uma falha grande, querendo ou não, mas tem esses 2 fatores que são muito importantes. A empresa que terceiriza, ela precisa garantir essa integridade, só que também entra o ponto que é muita gente. Um exemplo, no ônibus. Você pode entrar, o atacante, na verdade, né, pode entrar no ônibus, manipular ali e deixar ali um USB. Então, no ônibus não tem. O ônibus chega no terminal, troca de cobrador, de motorista e vai assim num dia. Em um dia, tantas pessoas que conectou ali. Então é muito difícil garantir essa segurança. A gente pode trazer para o mundo virtual, é como se fosse monitorar uma rede. Então é muito, tem que ter 24/7 ali, né? Uma pessoa toda hora para ter pelo menos uma segurança ali, nunca 100%. Então eu acho que tem esse gap muito grande da gente tentar manter essa integridade por conta dessa rotatividade de pessoas também. Excelente, muito bem colocado. Eu acho que juntando essas duas soluções, né, eu acho que tanto a parte dos fornecedores totem, quanto a parte do usuário se precaver com esse tipo de dispositivo, a gente consegue mitigar esse problema e ainda usar de forma segura os totens, né? Vamos torcer para que haja evoluções dos dois lados nesse sentido. Amém. Lucas, agora eu queria falar com você, né? A gente conversou aqui um pouco antes de começar a gravação. Infelizmente, a gente está passando por um momento bastante delicado no Brasil. Todo mundo sabe, está acompanhando as notícias. A gente está sofrendo uma onda, né?
misteriosa, praticamente, se posso usar essa palavra, de ataques a escolas, né, verdadeiras chacinas, e o governo brasileiro, né, naturalmente, ainda mais com tanta pressão, começou iniciou algumas iniciativas junto com as redes sociais para tentar mitigar esse tipo de ataque organizado, né? Então, o governo já pediu colaboração com o Facebook, com o Twitter, para remover conteúdos que incitem o ódio, para ajudar a identificar eventuais postagens de pessoas organizando ataques. E aí a gente entra numa discussão muito interessante sobre o papel, né, da segurança da informação no combate a esses ataques de segurança física, né? E você comentou comigo, inclusive, que você estava envolvido em algumas iniciativas relacionadas a esse tópico. Eu queria ouvir mais um pouco de você, como é que você está enxergando essa situação e os projetos que você está envolvido relacionado a esse tópico. Na verdade, infelizmente, é um assunto muito delicado, né? A gente causa muita empatia e muita dor quando a gente pensa que uma criança de 13 anos invadiu uma escola com uma faca com a intenção de matar. A gente pensa, 13 anos, caramba, né? E, infelizmente, esse adolescente, se ele falou antes no Twitter, ele usava as redes sociais e tinha público para isso, infelizmente. Que, infelizmente, também está ligado naquele caso de Suzano, né? Então, ele se espelhou um pouco e teve motivação na internet para fazer tudo isso, né? Eu peguei alguns casos aqui na região, né? Infelizmente, depois desse caso do menino de 13 anos, aconteceram outros casos, né? Eu acredito muito na conscientização, né? O primeiro ponto, que até acho que uma novela tá abordando esse tema muito bom também, que às vezes o que acontece? Tem muita gente que fala que é jogo, que é isso, que é aquilo. Tem a seguinte questão, né? Se não tem um ambiente familiar muito bom, ele vai buscar refúgio em algum lugar. Em jogo, nas drogas, na rua. Infelizmente, hoje em dia a internet está aí. As pessoas falam da Deep Web, da Dark Web, que é os fóruns, só que na verdade pode ser no Discord, no Telegram, que está acontecendo muito isso. Então eu costumo falar que o Telegram, o Discord é uma nova Deep Web, entre aspas, porque tem muitos fóruns, muitos grupos lá. E o que acontece? Vendo alguns casos, eu consegui analisar, né? Às vezes a base familiar não é muito boa, porque a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, ou então ali tem um conflito e ele acha um jogo ou algo do tipo e começa a jogar. A partir daí ele arruma um amigo virtual e esse amigo virtual fala, pô, você não é isso que o pessoal fala na sua casa. Você é da hora, você é legal. E ele acaba tendo empatia. Esse amigo acaba influenciando ele para entrar num fórum ali e faz uma lavagem cerebral, entre aspas, vamos dizer assim. E ele começa a acreditar que aquilo é a razão para ele fazer várias coisas. E lá surge a ideia, o que você acha de você ficar famoso invadindo uma escola? Sabe aquele menino que fez bullying com você? Faz isso com ele. E acaba dando palco para ele. Enquanto, né, às vezes na base familiar ali não tem um acolhimento, algo do tipo, né? E tudo isso aconteceu, né? E a gente vê o resultado nessa parte que está acontecendo. Ontem mesmo aconteceu em Farias Brito, no Ceará, que eu tenho família lá, e o menino invadiu e foi em 2 meninas, né? Ele feriu 2 meninas. Então, assim, não adianta cortar jogo, não adianta cortar tudo, se a base familiar também não é importante. Acho que são duas junções ali, né? A base familiar, né? A conversa, o acolhimento dos pais, entender que a internet sim é perigoso, dependendo do que o filho vê, e também ver o que ele tá vendo. Tem muita gente que usa a internet como chupeta, desde criança. Vamos parar de chorar, toma o celular. Vê o TikTok. Né? E às vezes não está configurado aquele YouTube Kids, a pessoa consegue ver o YouTube ali à vontade, né? Tá na conta do pai, é maior de 18 anos, ele consegue ver alguns conteúdos que não era para ele ver. Então tem vários fatores aí. Eu pude identificar dessa forma e alguns planos que eu tô aqui onde eu moro é ir nas escolas falar sobre segurança da informação, sobre tudo isso que está acontecendo, falar que é possível.
Eu acabei identificando um perfil fake também aqui de um menino de 12 anos que ele não ia fazer nada na escola. Ele só queria atenção, só que, infelizmente, ele usou isso que está acontecendo, que é meio polêmico a gente falar isso, mas tem gente que se aproveita disso. Tem gente que está se aproveitando nas faculdades, nas escolas. Então, ele fez um perfil fake e estava falando que ia atacar a escola na segunda-feira agora, né? Que ia atacar a escola, bababá, e eu acabei identificando. E a gente viu mesmo, mandei para as escolas e mandei para o responsável e tudo mais, que não era nada, ele estava aproveitando o palco, né? E tem até o pessoal fala muito assim, mas não é para divulgar. Eu acho que é uma linha bem tênue. Eu não concordo em divulgar o nome da pessoa ou algo do tipo, porque é isso que eles querem, infelizmente. Né? Eles querem ficar famosos, eles acham legal, eles estão na TV aparecendo que matou criança, que matou, enfim, eles acham legal. Eu acho que tem que falar, mas de uma forma que dê para identificar que o seu filho, ou algo do tipo, tem essas características ou tem esse comportamento. Eles falam, opa, aqui dentro de casa é assim. Deixa eu prestar mais atenção no meu filho, o que ele vê na internet, deixa eu ficar um pouquinho mais, né? Acho que é um assunto meio polêmico, entre aspas, né? E o pessoal está discutindo muito isso. Não falar da pessoa em si, mas sim do caso. E também tomar esse cuidado, né? A Globo teve esse cuidado, né? O pessoal tá falando, não compartilha ou algo do tipo, eu vi na internet também. Lucas, primeiramente, parabéns pela sua iniciativa, cara. Sensacional esse projeto de ir para as escolas e levar conhecimento. Eu queria explorar um pouco mais, né, a sua visão. Qual que é a sua visão sobre a responsabilidade das redes sociais? Falando especificamente das redes sociais mais comuns, né? Facebook, Twitter, principalmente Facebook. Então, o governo realmente foi atrás dessas redes sociais para ter uma colaboração. E é como você falou, grande parte da culpa, né, são, às vezes, o círculo familiar que usa a internet ali como vazão para a criança. A criança toma aí o celular, mexe à vontade, faz o que quiser, não tem um controle parental. Então, claro, isso é uma parcela muito grande da culpa do cenário como um todo. Mas, na sua visão, existe alguma coisa que as redes sociais possam fazer para mitigar esse tipo de conteúdo, para evitar a disseminação desse tipo de conteúdo? A gente sabe, né? Enfim, lá fora a gente já teve muitos casos de governos tentando reduzir os discursos de ódio nas redes sociais. A gente viu isso nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, a gente viu isso, enfim, em vários casos. E infelizmente, né, a resposta das redes sociais sempre não, a gente não pode, é difícil, é complicado. Como é que você enxerga o papel das redes sociais? O que poderia ser feito na questão de segurança online, né, de conscientização, para reduzir a disseminação desse tipo de, por exemplo, esse caso, né, o perfil fake que estava só tocando terror, querendo atenção, querendo público. Um detalhe é que esse perfil estava no Instagram, infelizmente, né? Aí eu consegui identificar porque ele seguia algumas pessoas que eram menores de idade e eu fui fazendo essa coleta. Mas, assim, o Twitter ele respondeu referente a isso, ele falou que não quebra. É até feio falar isso, mas o Twitter falou uma nota, né, que acontece? Vamos eu te falar o que aconteceu. Teve essa ação do governo, do Ministério da Segurança e da Justiça, que criou a Escola Segura junto com a SaferNet. Então, eles criaram um canal para você fazer a denúncia, né? Chama Escola Segura. E lá, tiveram umas reuniões e eles falaram exatamente esse ponto, né? Como que a gente pode melhorar nas redes sociais? O Twitter falou que não poderia excluir esses perfis, porque não quebra a política de privacidade deles. E assim, o Facebook usou isso também. Claro que o Facebook, o que acontece? Ele até melhorou. O Facebook, o Meta, vamos dizer, o Facebook e o Instagram. Às vezes você posta alguma coisa, você já é limitado, sua conta é deletada, algo do tipo. Eu vejo o grande problema em dois casos, Twitter e Telegram, porque são fora. Então, assim, o Telegram, para você encontrar alguém no Telegram, para você excluir um grupo, você pode, a justiça, você pode contratar advogado, vai chegar lá neles e eles não vão responder. E acabou. Tem muito caso de pedofilia e disseminação de ódio no Telegram.
E no Twitter é a mesma coisa. Aí entra a questão, mas tem que ter esse livre-arbítrio, tem que poder se expressar. Então, entra em conflito tudo isso. Então, é bem complicado. O que eu vejo muito, a realidade, é o Twitter e o Telegram. Eu acho que deveriam ter um filtro, querendo ou não, porque essas pessoas têm um perfil em comum, vamos dizer assim. Elas postam armas, posta foto de máscara, fala que vai fazer o atentado. Todos os casos que aconteceu, ele tinha palco, ele tinha pessoas que ele falou um pouco antes. Isso tanto, infelizmente, do caso de Blumenau, que ele postou no Facebook dele um caso da Venezuela, que teve um cara lá na Venezuela, não sei muito bem, mas ele postou antes. Ele também já teve um histórico que ele esfaqueou o cachorro e o padrasto. Então, assim, ele já tem um histórico e ele foi, infelizmente, fazer aquilo com as crianças. E também o menino de 13 anos já tinha um histórico e ele postava direto: é hoje, tô ansioso, vai me libertar. Isso no Twitter. E tinha pessoas aplaudindo, tinha pessoas vendo. Né? Então, o que eu vejo nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, já tem uma coisa acontecendo ali, não é 100%, mas já está acontecendo. No Twitter, no Telegram, é muito complicado esse caso, porque é fora do país, porque a legislação é outra, os servidores são outros e as pessoas não respondem. Então, pode ver que tem muitos casos de pedofilia, de discurso de ódio, de pornografia ali no Telegram, que o pessoal esquece que o pessoal acha que é o mensageiro. Só que, na verdade, ali é uma nova deep web, vamos dizer assim. Eu costumo usar esse termo porque é uma internet que, às vezes, seu filho tá ali, você fala, não, é só um Telegram. Não, mas pode ter um grupo ali, pode ter alguma coisa que está acontecendo que você não sabe. E é interessante você falar sobre essa questão, né, de que se identificou que tem um perfil muito bem montado das pessoas que fazem isso, porque com um pouco de boa vontade, né, essas plataformas poderiam muito bem usar um algoritmo para identificar com facilidade e, né, já dar ali um bloqueio ou, não sei, um alerta às autoridades. Então, tecnicamente falando, não seria difícil, né? Mas a gente esbarra numa burocracia, vamos dizer assim, por parte dessas plataformas. É basicamente isso, né? A gente esbarra no ser humano, eu acho. Atrás de programar todo esse algoritmo tem um ser humano. Então, no Instagram eu sei que tem muito isso. Você posta alguma foto sensual, vamos dizer assim, ele já bloqueia uma palavra. Tem um amigo meu que ele comentou um caso que não sei quem roubou outra pessoa, e a partir daí ele comentou, nossa, não tem que fazer isso, ele xingou. A partir daí o Instagram dele foi bloqueado, ele perdeu o acesso. Isso no Instagram. No Twitter, meu, tá acontecendo que nem hoje, né? É um caso que eu vi antes da gente conversar. Espalharam, infelizmente, foto da Marília Mendonça fazendo a autópsia, as fotos dela, né? E tem gente falando horrores. Lá não tem uma censura, né? Não tem esse filtro. O algoritmo não entende, ele só deixa. Então, acho que uma solução seria essa, de ter o algoritmo entender esse discurso de ódio, É muito difícil a gente falar sobre isso, porque o algoritmo não vai entender o sentimento humano, né? Ok, que tem. E se o cara não utilizar o Twitter? E se o cara só utilizar o fórum? Pode acontecer também. Mas a gente falando em redes sociais ali, acho que é possível, é complicado sim, que aí tem a parte humana que eu falo, mas eu acho que é um dos pilares da segurança para a gente manter essa segurança ali, esse discurso de ódio, e a gente às vezes até prevê o que a pessoa quer fazer por conta disso. Eu tô vendo que tem muita gente denunciando depois dos casos, infelizmente teve que acontecer, para as pessoas ver, na rede delas tinha pessoas compartilhando, falando, nossa, que legal, olha o que aconteceu. E a pessoa falou, opa, eu vou denunciar esse perfil aqui. Então, infelizmente, teve que acontecer, mas tem pessoas, sim, chegando, denunciando o perfil, tanto no Instagram, tanto no Twitter. Perfeito, Lucas. Lucas, a gente chegou no fim do nosso papo. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. Foi uma conversa excelente, a gente teve vários insights aqui muito bacanas. Queria aproveitar para dizer que o Movimento Cybertech Brasil está sempre de portas abertas para auxiliar no que for preciso, então, inclusive nesse projeto maravilhoso que você está tocando, pode contar com a gente. E, cara, muito obrigado de novo por aceitar o convite e conversar comigo nessa edição.
Imagina. Infelizmente é um papo bem rápido, mas estou à disposição também. A gente se segue nas redes sociais, a gente pode, vamos marcar uma live, vamos conversar. Acho que é importante essa parte da conscientização. Quando as pessoas entendem que segurança da informação não é só na empresa, é no nosso dia a dia, fica mais fácil, fica mais leve o assunto, né? E sem essa parte técnica, a parte que nem a gente está conversando aqui, uma conversa de bar que eu acho bem interessante, menos formal possível, para ficar mais interessante para todo mundo. E, obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre. Muito obrigado, Lucas. E você que está acompanhando, não se esqueça de acessar o nosso hub digital, cybertechbr.org, e se tornar um membro para receber esse e outros conteúdos exclusivos. É totalmente gratuito e tem muito conteúdo legal. Muito obrigado e até a próxima semana.